Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Legal Lab Talks, um projeto da Legal Lab para compartilhar e inspirar conversas no empreendedorismo jurídico. E para começar com o pé direito, temos a honra de receber a doutora Júlia Praça, advogada formada pelo IBMEC de Minas Gerais, com atuação exclusiva em direito de família e sucessões desde o início da sua carreira. Além disso, Júlia é criadora de conteúdo e se destaca por trazer uma abordagem humanizada, clara e acessível ao direito. Júlia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer te receber aqui no nosso espaço. Oi Marcela, tudo bem? Primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu acho um projeto fantástico do Legal Lab e o Legal Lab Talks para abordar esse assunto, o empreendedorismo jurídico, marketing jurídico, tudo isso que permeia essa nova geração do direito que é um assunto, né, um ambiente tão tradicional, e ver pessoas assim jovens e querendo mudar essa realidade, incentivando quem está começando, é muito importante, não só para mim, mas toda essa geração que está vindo aí com a gente. Então, muito obrigada por essa oportunidade e por criar esse ambiente na cidade de Formiga e todo o Brasil. Júlia, o prazer é nosso. E para a gente começar, eu já conheço e admiro boa parte da sua história, mas queria que você contasse um pouco para a gente, né? Qual foi seu ponto de virada no direito? Por que você se tornou advogada? E mais do que isso, por que você se tornou uma advogada empreendedora? Como você já apresentou, eu sou advogada especialista no direito das famílias. E o meu ponto de virada, assim, enxergando o direito como um empreendedorismo, para mim, eu costumo dizer que empreendedorismo está na minha veia. Assim, a minha família toda, desde os meus avós, meus pais, meus tios, minha irmã, já tem o próprio negócio. Então, eu já cresci sabendo o que é um pouco sobre gestão, não só gestão de produtos, de serviços, mas de pessoas. E quando eu escolhi fazer direito, justamente porque eu queria sair dessa questão familiar e fazer minha própria história. Então, eu escolhi fazer o direito, que eu sempre achei que foi a minha cara, assim, um curso que é a minha cara e continuo achando. E eu escolhi fazer o direito das famílias, porque dentro do direito eu costumo brincar que é o mais humano da área humana, que é o direito das famílias. E eu acho que tem tudo a ver comigo. Eu gosto de observar a sociedade, como a sociedade se comporta, como as novas gerações impactam nas gerações antigas. Então, o direito das famílias nada mais é do que o reflexo da mudança da sociedade nas leis. Então, é o conjunto de legislação que mais altera com o passar do tempo, mais rápido, justamente porque as gerações se alteram muito rápido. Então, eu decidi fazer direito e desde que eu estudei em BH, né, como você mesmo disse, eu fiz faculdade lá e eu pude fazer estágio em grandes escritórios. E nesses grandes escritórios eu percebi que direito não é só sobre técnica, que a gente aprende na faculdade só sobre técnica, né? A gente nunca escutou falar sobre gestão, sobre marketing jurídico, sobre processos internos, não só processos jurídicos. Sobre ter uma empresa em si. Sobre gerir uma empresa. Os professores nem tocam nesse assunto. E eu fui trabalhar, fazer estágio, que eu acho muito importante para quem está começando a fazer estágio, e em grandes escritórios em Belo Horizonte. E eu percebi que é isso, é a técnica junto com essa gestão. E não só a gestão dos processos jurídicos em si, mas a gestão das pessoas que estão ali por trás. Muita gente nem era advogada, era só ali realmente atuando na administração do dia a dia. Gestão da contabilidade, gestão do que entra, do que sai em termos de financeiro, gestão de como você precifica, gestão de como você entrega até uma sentença para o seu cliente. Eu costumo dizer que a gente hoje, quem empreende dentro do direito tem que estar atento também ao customer experience, né? Que é aquela experiência do cliente. Antigamente, os advogados nem se ligavam nisso. E hoje, como qualquer empresa, a gente tem que estar atualizado e sempre pensando na experiência do cliente. Então, o meu ponto de virada foi justamente esse. Eu entender que não só a técnica basta, mas, em pleno 2025, tem que ser a técnica aliada à gestão. E a gestão estratégica. Não adianta ter só uma gestão, tem que ser uma gestão estratégica. E eu me formei em meio à pandemia, em pleno 2021, em março de 2021, me formei online. Nessa época, pouco se falava sobre empreendedorismo jurídico, marketing jurídico, então eu fui aprendendo na raça, pesquisei, estudei,
errei, aprendi, dei a cara a tapa e resolvi abrir meu Instagram. Antes de abrir meu escritório, meu próprio escritório, eu já abri meu Instagram, quando eu trabalhava em outro escritório, até que eu resolvi abrir o meu próprio escritório há 1 ano e meio atrás. Então, é um escritório recente ainda. E eu sempre gostei de ter um Instagram assim, reservado, só para melhores amigos, pouca gente. Mas eu entendi que ninguém ia me ver ali. Seu público tá lá, né? Seu cliente tá lá te assistindo. E quando eu sentei e falei, eu vou abrir um Instagram jurídico, eu pensei, será que eu abro outra conta? Ou eu transformo a minha pessoal, que já tem seguidor, já no Instagram jurídico. E foi isso que eu fiz. Eu uni a minha conta pessoal, que eu já tinha, com o meu Instagram jurídico. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Logística. No dia a dia você ter que lidar com 2 Instagrams ao mesmo tempo, para mim não era legal. Então eu já faço do meu Instagram pessoal o Instagram jurídico, já misturo os 2. E foi isso também que eu percebi muito. As pessoas não querem ver só lei. As pessoas querem ver o que eu visto, onde eu vou, os lugares que eu frequento, como eu penso, as opiniões sobre certos assuntos. Tudo isso gera uma conexão. E, através dessa conexão, eu consigo atingir os meus seguidores e, consequentemente, os meus clientes através dessa confiança, esse relacionamento de confiança que eu crio dentro da minha conta pessoal, que também é profissional. Então, eu acho que é basicamente isso. O meu ponto de virada foi quando eu entendi que técnica tem que ser aliada à gestão estratégica. Até um ponto importante, Júlia, agora eu vou falar como consumidora do seu Instagram, né? É que ele cria ali muita conexão. Por exemplo, a gente vê vários advogados falando sobre casamento, sobre divórcio e tudo mais. Mas quando, por exemplo, foi até um post recente seu, a gente vincula esse tema a uma foto sua com seu noivo na sua rede social. Então já gera uma conexão da Júlia, pessoa física, que tem o marido dela, que está construindo uma família também, com o escritório que está na mesma história, né, ali sendo construído. E até emendando aqui na próxima pergunta, né, que você até falou um pouco sobre isso, que é quando você passou a enxergar o direito como um negócio e como você gerencia seu escritório hoje. Você até mencionou que vem de uma família ali de empreendedores e tudo mais, mas a gente sabe que o ambiente jurídico, muitas das vezes, ele não é o mais justo, vamos chamar assim, né? E eu queria que você contasse um pouco aqui para a gente, né, e para o pessoal que está nos assistindo, como que se gerencia? Como que é a Júlia empresária acima da Júlia advogada? Tem até uma questão que eu sempre trago aqui para o pessoal da Legal Lab, é que com o advento da tecnologia e a expansão da inteligência artificial, muitas das vezes o melhor advogado não é aquele com a melhor petição, até porque isso hoje em dia está muito acessível, essa criação de documentos jurídicos. Então, como que a Júlia se vende hoje em dia e como que ela é empresária acima disso tudo? Essa é uma pergunta maravilhosa e eu acho que vai ajudar muita gente que está começando ou que já começou. Enfim, é uma pergunta-chave. Eu comecei a entender que eu sou uma empresária jurídica, dona do meu próprio negócio, e eu, como autônoma, eu sou a minha própria marca. Sim. A pessoa Júlia, pessoa física Júlia, sem ser a Júlia advogada, ela é a vitrine da Júlia advogada. Então, tudo que eu faço, desde que eu entendi isso, é propositalmente para agregar valor na Júlia advogada. Então, e tudo mesmo é na forma mais profunda. Igual eu já falei aqui, o jeito que eu falo, o jeito que eu me visto. É intencional. Tudo é intencional e tem uma estratégia por trás daquilo. Por exemplo, hoje eu vim vestida de marrom e branco, que é as cores da minha identidade visual. Então, tudo tem essas questões por trás. E uma coisa que você já falou também, no mundo de hoje tem inteligência artificial. Tudo parece que virou igual, né? A mesma coisa, tudo ali é a mesma coisa. E o que nos diferencia, o que vai nos diferenciar, é exatamente nós mesmos. É exatamente a marca que a gente constrói em cima da nossa personalidade. Então, eu acho que é isso, assim. Você ser estratégico, mas sem deixar de ter a sua própria personalidade, a sua própria essência. Recentemente eu contratei uma consultoria de estratégia, justamente para me auxiliar nessa questão. Porque ninguém chega em nenhum lugar sozinho. A gente tem que ter pessoas que entendem mais do que a gente para nos instruir. Não adianta a gente querer achar que sabe de tudo, a gente tem que ter a humildade também de aprender com os outros. Então, eu contratei essa assessoria
E eles me ensinam muito sobre isso, que a estratégia, todo mundo quer chegar em um lugar, mas ser estratégico em cada passo vai otimizar o caminho, assim, em 1000%. Então, o que eu faço é justamente isso, fazer tudo muito bem estratégico. Mas o que a gente pode chamar a atenção aqui, então, a questão da estratégia é o seguinte, o meu modelo de negócio é um escritório boutique, que eu dou preferência para qualidade ao invés de quantidade. Então, eu prefiro pegar uma causa maior e ter uns honorários melhores, ter um retorno financeiro melhor, do que pegar várias causas pequenas que vai me dar um retorno financeiro menor. Então, isso é um modelo de negócio escritório boutique. Eu acho isso muito importante, você traçar a sua estratégia a partir do modelo de negócio que você escolhe. Agora, por exemplo, se eu fosse uma advogada previdenciarista, trabalhista, eu ia escolher um modelo de negócio massificado. Com certeza. Porque são pequenas causas, mas que, né, em volume, que preza ali pela quantidade ao invés da quantidade. Já eu escolhi essa. Então, o meu posicionamento é uma pessoa mais elegante, que vai atrair o tipo de público que eu quero. O que eu já percebi muito é o que eu posto no Instagram é o que eu atraio no meu escritório. A semana que eu foco em divórcio, por exemplo, é o contrato que eu vou fechar naquela semana. A semana que eu foco mais em impacto antinupcial é o contrato que eu vou fechar naquela semana. Então, tudo que você comunica no seu Instagram vai refletir diretamente no dia a dia do seu escritório. Então, você tem que traçar o modelo de gestão que você quer para o seu escritório para daí traçar a estratégia e como você vai alcançar o seu público-alvo. Porque definir o público-alvo é o principal. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Por exemplo, eu fui num evento em março de estratégia de advogados, só tinha advogados. E uma das palestrantes, que eu admiro muito, ela falou uma coisa que eu achei muito bom, que hoje em dia, em qualquer setor, não só jurídico, ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. Ou você é ponto .com de digital ou você é ponto .fora. E ela atua só para o agronegócio. Então, não adianta ela ficar lá num escritório maravilhoso de salto. Não é isso que vai atrair o cliente dela. O cliente dela é quem? São os donos de fazenda, a pessoa que está ali na lida, na lavoura, na plantação. Então, o que ela faz? Ela vai, grava vídeos lá na fazenda, na lavoura, de chapéu de palha, de botina, porque é isso que vai gerar conexão com o público dela. Então, tá dando para ele perceber que a estratégia, para mim, não é a mesma que funciona para você? E como você vai descobrir a estratégia? Definindo o seu modelo de gestão e o seu público-alvo. E tem até um ponto importante nisso, né, Júlio, que você trouxe, que é assim, muito importante, principalmente para quem está no primeiro passo ali da advocacia, é que hoje em dia, até mesmo com essa revolução da internet, né, do .com, como você disse, é que surgiram também vários gurus da internet que sabem exatamente o que você tem que fazer para alcançar mais de 100 mil, mais de 1 milhão, mais de não sei quantos milhões ali em faturamento. E isso que você trouxe é importante, por quê? O público, eu vejo isso até que no escritório, ele está cansado daquela prospecção em massa, daquela mensagem igual, daquela equipe ou daquela empresa que não gera uma identidade. Aquela coisa sabe? Robotizada, né? Exatamente. Muito robô para todo processo tudo. Envolve um robô. Sim, então as pessoas já estão cansadas disso, né? E até antes de te convidar aqui para o Legal Lab Talks, né, quando eu perguntei ali para a minha própria equipe, pessoal, vamos começar com o direito das famílias. Quem é essa pessoa? Você foi uma referência unânime aqui dentro do meu escritório. Por quê? Você se comunica dessa forma, essa é a sua identidade, e é por isso que você vende isso. Eu penso que, até falando assim de marketing um pouco jurídico, se você talvez trabalhasse com tráfego pago ou qualquer outra questão, não atrairia o público que você deseja para o seu escritório, que é um escritório boutique, que vende ali uma marca, um atendimento personalizado, não é, vamos chamar assim, uma fila de espera ali na sua porta, é um atendimento com horário agendado e um café gourmet servido para o cliente, sabe? Então, para quem está começando, né, é importante você definir quem é você como advogado, o que se comunica com você também, porque a sua identidade ela já vende isso. Por mais que tenha uma consultoria, talvez por trás, ajudando nessa construção, mas já é quem a Júlia era. E a minha consultoria fala exatamente sobre isso, que não adianta, que às vezes eu trago para o meu professor, eu adoro essa advogada que tem uma notoriedade nacional. Sim.
Aí ele fala, Júlia, mas não adianta, você não é igual a ela. A sua essência é totalmente diferente da dela. Não adianta você ter... Você pode ter ela como referência, mas não queira ser ela. Trabalhe o que você tem como que você é, com o que você é. E você tem a sua identidade. E as pessoas vão te contratar por ser quem você é. E isso ninguém vai tirar de você, inteligência artificial nenhuma vai substituir isso. Então, aprimore quem você é. Não deixe de colocar a sua identidade para tudo virar robotizado, não. Exatamente. Teve até um post que a gente fez nas redes sociais, porque surgiram comentários de que o Legal Lab Talks é um encontro de concorrentes. E a gente falou justamente o contrário, né? Que não, é encontro de pessoas com identidades tão distintas. Uma empresa que está precisando de uma consultoria, ela vai talvez ver na Legal Lab uma solução para aquilo. Mas a partir do momento que talvez essa mesma empresa esteja passando por um conflito ali familiar, por exemplo, entre sócios, é a Júlia a melhor pessoa para atender. E ainda que fosse um encontro de concorrentes. Sim. Eu acho que a nova geração veio justamente para desmistificar isso, para quebrar esse paradigma que concorrência é prejudicial. Gente, se não fosse os nossos concorrentes, a gente estaria parado lá na estaca zero. Exatamente. São perfeito. Os concorrentes que fazem a gente crescer e querer melhorar, admirando os concorrentes também. Eu acho que antigamente tinha muito esse paradigma que a gente está quebrando, graças a Deus, e está dando... Espero que cada vez mais, assim, até um fato curioso é que, por exemplo, uma própria questão familiar minha de um processo ali de inventário está com a Júlia e não aqui no meu escritório. A gente brinca aqui no escritório de que o advogado, quando ele se forma, ele já se chama de doutor, né? E às vezes eu acho que falta a gente descer um degrau ali mesmo e ter muita humildade de reconhecimento de que eu não vou ser perfeito em tudo, você não vai ser. E quando a gente tem essa troca, eu tenho certeza que hoje eu já vou sair com dicas valiosas aqui de coisas que eu posso aplicar no meu escritório, mesmo não atuando na sua área, mas de gestão, que fazem sentido. Então, esse é o motivo disso aqui existir também, né? Eu queria que você contasse, né, desse, na verdade, um conselho de empreendedorismo jurídico, né, que você daria para quem está começando. A pessoa acabou de formar e falou, doutora Júlia, me salva. Eu me vejo muito em você, pessoa que acabou de começar, porque todo mundo aqui já começou. E o começo do direito ele não é fácil, né? Ele é cercado por muitos desafios. Mas a gente, como já tem um pouquinho de carreira, a gente pode facilitar esse caminho de quem está começando. E eu acho que o principal conselho é que a gente já falou aqui, é definir o nicho que você vai atuar. Eu acho que o maior erro de quem está começando é querer abraçar o mundo, abraçar todas as causas, pegar tudo que vem. Eu acho que quem fala de tudo para todo mundo não fala nada para ninguém. Então, é saber falar não. Definir os valores que você tem, os valores do seu escritório, a partir da área de atuação, né, que você definir também os valores do seu escritório e, a partir daí, pegar só processos que vai de encontro com os seus valores, com a sua ética, porque vai aparecer muitos processos, muita gente querendo coisas absurdas e que o advogado ali no desespero do começo da carreira para querer ter honorários e dinheiro, experiência, vai pegar. Mas isso é um tiro no pé. Então, assim, tenha calma. Vai ter meses que vai ter muitos processos, vai ter meses que vai ter poucos, vai ter meses que vai ter nenhum. É normal, tá tudo bem. Mas se você trabalhar com afinco, com gestão de qualidade, com estratégia, com alma naquilo e com uma boa técnica, sem deixar de lembrar da técnica, né? Porque muito se fala aqui sobre gestão, mas a técnica do direito também é muito importante. É uma combinação, né? No nicho que você escolhe atuar. Então, se você trabalhar muito dedicado nessas coisas, o negócio vai começar a girar. Você vai ter uma constância ali de clientes. Então, acho que o principal é isso, definir a sua área de atuação e saber falar não para aquilo que vai de encontro oposto ao que você acredita e aquele propósito que você quer passar com o seu trabalho. Eu acho que uma dica valiosa quanto ao marketing jurídico também para quem está começando, Marcela. Eu vejo muita gente, eu canso de ver gente que fala que acabou de formar, vai lá, abre o Instagram jurídico e fala, faz um vídeo todo bonitinho e fala, gente, agora eu sou advogada, tal, e a partir de hoje eu vou começar a postar conteúdo jurídico, posto umas 3 artes ali genéricas e some. Sim. Então, assim... A falta da constância, falta de constância. E tudo aquilo, essa falta de constância, reflete quem você é para o público que está te assistindo. O público vai perceber, nossa, mas essa pessoa não tem constância nem para postar um negócio
no Instagram, ela não tem vontade nem de postar um negócio no Instagram, então como que ela vai ter vontade de atuar num processo meu? Como que ela vai ter vontade, disposição e constância para resolver essa dor minha? Não, sabe? Então, a gente tem que prestar atenção em tudo que a gente faz, tudo que a gente posta, porque isso vai refletir. Então, eu acho que o grande X da questão para quem está começando é ter constância e na área de atuação que você escolher. Eu gosto de brincar que é igual médico. Se você está com dor de cabeça, você não vai no ginecologista. Você vai num neurologista. Então, se você está com um problema na área de família, por que você vai num criminalista? É não ter medo ali de ser especialista, né, Júlia? Quando a gente forma, né, e isso é um medo e um receio natural de que você quer ali construir dinheiro, né, construir uma empresa e às vezes você fala, olha, talvez a melhor estratégia é eu falar que eu faço tudo, porque aí qualquer coisa que aparecer eu coloco para dentro do meu escritório. Só que isso e eu recebo a longo prazo, de todo lado, né? Só que isso a longo prazo se demonstra ali totalmente sustentável, né? Porque, primeiro, para você ser um full service hoje em dia, você tem que estar falando de uma equipe ali grande também. Full service é diferente de generalista. Sim. Se você tem um escritório full service, você tem que ter uma equipe de heads, assim, gigante e muito especialista em cada área do direito. O generalista não, ele pega o que vier. Exatamente. Então, tem uma diferença. E, assim, igual você falou, é insustentável ao longo do tempo. E acaba que você vai postar no Instagram um dia criminal, aí outro dia você posta um inventário, aí outro dia você posta um previdenciário. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai conseguir te contratar, né? Porque a pessoa vai ter um problema. Ela não vai lembrar de você. Ela vai lembrar de quem é especialista. Então, para quem está começando, não precisa ter esse medo de você nichar a sua atuação, vai perder cliente, vai afastar cliente. Pelo contrário, vai atrair os clientes certos. Exatamente, perfeito. Então, eu acho que é isso. Ótimo, Júlia. E agora a gente vai para um jogo rápido para entender um pouco mais sobre você e seu escritório, né? E eu queria que você trouxesse ali, em poucas palavras, qual que é a melhor forma de captar clientes hoje? O que funciona para a Júlia? Para mim, sem dúvidas, é a rede social Instagram. Junto, igual eu já falei, com a minha imagem própria, com a minha própria marca, aliada com o posicionamento estratégico meu no Instagram. É a forma que eu capto o cliente hoje. Então, a gente pode chamar que é uma coisa mais orgânica, mas intencional ao mesmo tempo, né? Porque tá ali... Orgânico porque eu não faço tráfego pago. Sim. Apesar da minha atuação hoje, a maioria não ser em Formiga, a maior parte dos meus processos é de outra cidade, eu nunca fiz tráfego pago. Eu já impulsionei aqueles anúncios no Instagram, mas tráfego pago mesmo não. O que eu faço como eu construo a minha identidade muito forte, por exemplo, eu tenho muitos clientes que foram meus colegas de faculdade. Na época que eu morava em BH, eu tinha uma rede de contatos muito boa, então eu tenho muitos clientes de lá, muitos clientes de Piuí, que eu também tenho família lá. Então, assim, as pessoas que me conhecem, que eu já tinha um background bom de relacionamento, de networking, aí eles vão no meu Instagram, ver que aquilo se aproxima do que eles querem e me contratam organicamente. Mas por trás do orgânico, igual você falou, tem toda uma estratégia. E um grande, para quem está começando, para quem quer esse conselho, fazer networking em eventos também é muito bom, participar de palestras. Por exemplo, isso dependendo da área que você atua. Se você quer ir para o agro, vai nessas feiras rurais, lá vai estar seu cliente. Eu que atuo em direito de família, vou em eventos de psicologia, de Dia das Mães, porque lá vai estar cheio de gente que eu possa captar. Exatamente. Então, inclusive, até uma dica importante que você trouxe aqui é sair ali do seu nicho, eu falo jurídico, né? Porque tem muita gente ali também que os primeiros eventos, os primeiros ali, investimentos nessa área vão sempre ali para eventos jurídicos. Só que lá vão estar outros advogados também, né? E essa dica, como você disse, a família, num evento Dia das Mães, você vai ali encontrar várias que podem estar passando pelas mais diversas situações e você já pode criar uma conexão ali, né? Mas também, Marcela, é importante a gente também ir em eventos como o da OAB por causa das indicações, das parcerias. Muitos advogados me ajudaram no começo da minha carreira. Então, também, você não está numa ilha sozinho. Apesar dos outros serem advogados, eles vão te ajudar também. E se criar essa cultura de especialização, de nichamento das áreas,
as pessoas vão te indicando e muitos dos meus processos vêm de indicação também. Então, é muito bom você criar essa cultura de cooperação entre advogados. Então, as duas estratégias ali principais seriam ir em eventos ali próprios da sua área para criar essa conexão e parcerias, né? A rede social, que é o primordial. E que eu falo que é a maior arma que a gente tem, porque ela é gratuita, hoje todo mundo tem um celular ali com uma câmera, e eu acho que complementando o que você disse, Júlia, que é muito importante para quem está começando, que comece com o que você tem. Né? Muitas das vezes você tem que tomar cuidado, porque quando eu me espelho, eu tenho como referência alguém, nem sempre eu vou estar no patamar de vida ou de patrimônio daquela pessoa. Exatamente, até porque aquela pessoa, muitas das vezes, por ela ser uma inspiração, ela já está há anos ali naquela trajetória. E ela já esteve onde você está hoje. Sim. Ela já começou. Então comece com o seu celular e faça ali. Eu acho que uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar, vou mencionar agora, tape os ouvidos. Quando você abrir seu Instagram, você começar a colocar a cara a tapa ali e falar, o que você mais vai ouvir? Ai, a Júlia virou blogueirinha, ai, a Marcela virou blogueirinha. Nossa, ela esqueceu que ela é advogada, agora ela é blogueira, fica mostrando o look dela. Nossa, será que ela é boa advogada mesmo? Que ela fica tão preocupada em só postar? Isso é o que você mais vai ouvir. Todo mundo que fazer um Instagram jurídico vai ouvir isso. Me façam um favor, gente, não escutem essas pessoas. Não são essas pessoas que vão te levar onde você quer chegar. Então, assim, faça o que eu fiz. Tape os ouvidos e segue seu caminho. Confie no seu coração, na sua intuição, que vai dar certo. Não desista. Se você for chamar de blogueirinha, advogado, blogueirinha, não desista. Perfeito. E vamos lá para a próxima, né? Uma ferramenta ou um hábito indispensável para organizar as finanças do escritório. Porque a gente sabe, Júlia, que muitos advogados, inclusive até com longas carreiras, o financeiro PF, PJ, simplesmente não existe. É uma bagunça só, né? E eu queria que você trouxesse para a gente aqui como que você faz essa gestão financeira. Essa é um calcanhar de Aquiles de muitos advogados, né? Inclusive foi para mim no começo. Hoje em dia eu tenho um sistema de gestão que eu chamo DV Box, que eu faço toda essa gestão, tanto de prazos quanto ele me dá os relatórios mensais de contabilidade, de financeiro, então eu já utilizo esse sistema. Mas eu sou mais analógica, então eu tenho uma planilha minha, além do sistema, eu tenho uma planilha que eu anoto quanto que custa para eu trabalhar. E eu acho que mais importante do que você ter um financeiro organizado é você saber precificar o seu serviço. Porque a precificação é a base do financeiro. Não adianta você ter o financeiro organizado, sendo que lá no começo você não sabe precificar aquele serviço que você está vendendo. Então, tem até vários cursos na internet que ensinam como você precifica o seu serviço. Ainda mais na cidade interior, as pessoas querem o seu serviço barato, às vezes querem até de graça. Todo advogado já teve aquela pessoa que bateu querendo, eu só quero uma perguntinha, eu só quero que dê uma olhadinha no processo. Dúvida. Não é. Então, assim, eu acho que o cerne da coisa é você saber precificar. E você pode perceber, quando você precifica certo e você consegue cobrar um honorário realmente significativo, o seu empenho naquele processo é outro. A sua entrega naquele processo é outra. Agora, quando você advoga, eu vou fazer só, vou cobrar menos que meu amigo, não sei o quê, você não tem empenho nenhum em fazer aquele processo. Eu acho que você se sente um pouco desvalorizado também, exatamente. Né? Você tem aquele prazo ali, você fala, quando você precifica certo, tudo muda no seu escritório, até a sua autopercepção. Inclusive no financeiro do escritório. E isso vai refletir na planilha financeira que você vai fazer ali. E o que é muito importante você saber o que entra, o que sai, né, as contas que você está pagando e o que é lucro. Porque receita é diferente de lucro. Receita é tudo que entra, aí você tem que tirar o que você paga, se você paga aluguel, se você paga água, energia, tudo isso, e ver o que é lucro e saber cobrar em cima das despesas. Porque não adianta você pagar para trabalhar também. A conta não fecha depois. A conta não fecha. Então, eu acho que isso é importante. Perfeito, Júlia. E um erro que todo advogado empreendedor deveria evitar. Vamos lá, você até mencionou no início do nosso bate-papo que errou e acertou em alguns pontos. Para a gente ajudar alguém que está assistindo, a gente está começando agora. Que erro não tomar ali? Eu acho que o principal erro, eu já falei aqui, que é não saber dizer não.
Eu acho que dizer não lógico que você não vai sair por aí dizendo não para tudo. Para tudo. Eu acho que eu vou até ser repetitiva, mas é a realidade. Eu acho que a sua estratégia que você construir em cima da sua marca, do seu posicionamento, da sua atuação, vai te encaminhar para aquilo que você tem que dizer não. Então, eu acho que o erro é não saber dizer não e não saber precificar. Eu acho que os dois erros principais assim, de quem está começando. Que são uma combinação fatal. E também negócio, não né? definir a sua área de atuação. Então, são as três coisas. Não definir a área de atuação, não saber dizer não e não precificar certo. Perfeito, Júlia. E marketing jurídico, o que funciona de verdade? O que funciona de verdade é saber qual que é o seu público certo e atuar para aquele público. Mas o que mais me deixa irritada, vou dizer a palavra. Vamos lá. Já que eu vou ser sincera. As pessoas acham que marketing jurídico é somente fazer uma arte genérica ali, botar no Instagram e pronto. Postar no Instagram e pronto. Marcar lá o dia que você quer que o Instagram poste, agendar o horário, e aí aquilo ali vai aparecer no feed da pessoa, a pessoa vai entender nada, os seus seguidores, não vão entender nada. Se fosse comigo, né? Não sei o que, 5 passos para o divórcio. A pessoa não vai entender. Você tem que criar um storytelling daquilo. Você tem que atrair os seus seguidores, que são os seus possíveis clientes, para aquilo ali que você está postando. Então, marketing jurídico não é só arte. Fazer uma arte lá no Canva ou pedir a equipe do marketing para fazer e jogar ali. Você tem que mostrar para os seus seguidores o porquê você postou aquilo, qual que é o propósito daquilo, quem que você vai ajudar com aquela postagem, qual que é a dor do seu cliente que você vai resolver através daquela postagem, o que está ali naquele conteúdo. E tudo isso você vai fazer nos stories ali mesmo. Faz uma sequência de stories antes de você postar realmente o conteúdo. Faz enquete. Eu gosto muito de pegar reportagem. Por exemplo, o divórcio entre pessoas de mais de 70 anos cresceu no Brasil. Tem várias reportagens falando sobre isso. Então, eu pego reportagem. Aí, esses dias, eu assisti uma série no Netflix falando justamente sobre isso. Então, eu botei a cena da série que fala sobre isso. Então, eu tento trazer situações do dia a dia para dentro do meu Instagram, para aquele post não ficar obsoleto ali. A pessoa ser só mais um post que a pessoa vê. Uma narrativa real, assim, construir um storytelling, uma narrativa em cima daquilo. Ser realmente intencional e resolver a dor daquela pessoa. Não só uma coisa que a pessoa rolou e viu ali, pronto, esqueceu, nunca mais. Sim, com um carrossel que ela não entendeu nada. Isso, marketing jurídico é gerar conexão. Perfeito, Júlia. E nossa última pergunta, né, do jogo rápido, é se você fosse começar do zero hoje, o que você faria primeiro? Eu entraria nas redes sociais. Como eu já falei, eu acho que isso é a sua vitrine para o mundo, né? Por mais que o primeiro post seu tenha 5 curtidas, foram da sua mãe, do seu pai, pessoas que viram aquilo ali. Sim. Então, assim, já tá valendo. Não fico preocupado com esses negócios de curtida, engajamento. Se fosse 100 pessoas que engajaram ali, 100 pessoas viram. Imagina você numa sala com 100 pessoas te ouvindo. É muita gente. Então, assim, não me intimide por causa disso. Então, se eu fosse começar hoje, eu já começaria estruturando o meu escritório, não no sentido de estrutura física, mas no sentido de organização. Eu sou muito sistemática na minha vida e isso reflete no meu escritório. Então, eu gosto muito de criar protocolos. A pessoa me contrata, eu já envio para ela um manual de um cliente familiarista, porque a pessoa está passando por um momento difícil. Então, eu já falo para ela procurar um psicólogo para ter esse acompanhamento psicológico também, né? Porque muitas vezes é divórcio, é guarda, é muito pesado. São assuntos muito pesados. Então, eu já criei esse protocolo de atendimento, eu anoto o nome da pessoa, a data de aniversário, porque chega o aniversário dela, eu mando um cartão. Eu agilizo os processos internos do escritório para os processos jurídicos serem mais fáceis de lidar. Então, o meu conselho é não esperar o escritório crescer para você fazer isso. A gente não troca o pneu com o carro andando, a gente troca o pneu com o carro parado. Então, já cria ali uma base sólida, forte, porque aí o seu escritório vai crescer mais rápido e quando ele crescer já está tudo pronto. Esse processo já foi.
Então, criar esses mecanismos de otimização de processos internos do escritório. E eu acho que hoje em dia, se você não tem dinheiro para contratar uma equipe de marketing, que é a realidade de quem está começando, é uma equipe, né, que é uma pessoa só que faz tudo, vamos utilizar a inteligência artificial que está aí para nos ajudar a fazer seu marketing. Se você souber utilizá-la certinho, ela te ajuda assim, em tudo. Então, comece com o que você tem, como você falou, do jeito que está, com o que você tem. Se não tem dinheiro para ter um escritório físico, comece dentro da sua casa. A OAB tem escritórios compartilhados, é só você agendar lá e consegue atender. Então, eu acho que é isso, começar com o que você tem e organizar funcionalmente o seu escritório, não só juridicamente, mas funcionalmente. Perfeito, Júlia. E até uma curiosidade minha agora, né? Você falou de várias coisas aqui que você faz, né? Sobre a gestão financeira, marketing, e é a Júlia como marca, né? Mas hoje em dia, quantas pessoas tem por trás desse projeto, ou ainda é a Júlia Equipe fazendo boa parte disso? Ainda é a Júlia Equipe. Eu tenho agora é uma fraqueza minha, eu tenho muita dificuldade de delegar. Eu centralizo muito, assim, eu tenho a equipe de marketing que vai fazer os vídeos e tudo mais. Eu tenho a consultoria de estratégia. Então, tem essas pessoas. Quando eu preciso de gente para fazer peticionamento, quando está muito intenso esses peticionamentos, eu tenho que estar mais ali na linha de frente. Linha de frente, eu digo, audiências, atendimentos. Eu contrato pessoas, não estagiários que ficam ali o tempo todo. Eu acho que isso é uma estratégia boa também para modelos de boutique, escritório boutique. Tem muitos advogados que nem são de formiga, que eu conheci na época da faculdade, que fazem freelancer. Então você contrata ali sob demanda mesmo. Eu conheço a pessoa, eu sei qual que é a técnica dela, eu sei no que ela acredita, é parecido com o que eu acredito. A gente faz uma reunião de alinhamento, eu contrato, ela faz ali 3 meses, ou me ajuda num processo. Então, assim, tem várias estratégias para quem, né, não precisa ser só aquele modelo tradicional de equipe. A minha intenção é contratar, mas eu ainda fico receando. E deixa eu tirar uma dúvida com você, Júlia, assim, até conhecendo um pouco da sua história, né? Você veio ali de um escritório, saiu e abriu ali seu próprio negócio, né? E enquanto propósito mesmo, não só ali olhando parte financeira, gestão, você começando hoje, né? Você trilharia essa história de talvez começar ali num escritório, até mesmo para pegar experiência, ou já vamos dar a cara a tapa aqui direto, começar? Na sua visão, o que faz... cada pessoa ali tem sua trajetória, né? Mas o que faria mais sentido para a Júlia? Não, para mim foi fundamental trabalhar em outros escritórios que não sejam o meu hoje, aprender, porque igual a gente já mencionou aqui, eu acho que a humildade é muito importante. Não adianta a gente querer formar e achar que sabe tudo. Porque um escritório de advocacia vai muito além do processo da lei em si. Lei em si, você abre o vadimeco, estão lá as leis. Mas o que eu aprendi muito nos escritórios que eu trabalhei antes foi como, até desde lidar com os servidores do fórum, até a se portar numa audiência. Isso lei nenhuma vai te ensinar, faculdade nenhuma vai te ensinar. Coaching que vende os gurus da internet que faturam milhões, segundo eles. Sim. Nenhum vai te ensinar. São pessoas que estão ali no seu dia a dia, lidando com você, que vai te ensinar. Atender um cliente, eu aprendi muito no escritório que eu trabalhei antes de abrir o meu. Foi lá onde eu aprendi tudo. Desde atender o cliente, a me comportar com o próprio juiz, com as testemunhas que eu vou estar ali fazendo a oitiva, igual eu falei, com os servidores do fórum. Então, assim, é muito abrangente ter um escritório de advocacia. São esses pequenos detalhes que a gente vai criando experiência a partir da experiência do outro. E é muito importante a gente ter experiência do outro. É muito importante a gente saber escutar e aprender. E, assim, eu tive a sorte também de casar com um advogado, ter uma sogra advogada, uma cunhada advogada, então, assim, eu meio que vivo de direito. Inclusive são referências na área que eles atuam. Referências na área que eles atuam. O escritório tem mais de 60 anos. Então, assim, eu tive essa sorte. E então é isso, assim, eu acho que é muito válido a gente escutar a experiência de outras pessoas.
Perfeito, Júlia. Até com essa sua frase ali final de compartilhar, né, de ter essa humildade de reconhecer ali a experiência que outra pessoa está ali te trazendo, né? Queria te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no nosso projeto, né? A Legal Lab é uma empresa que eu falo que ela nasceu para isso. A gente gosta de se comunicar, a nossa equipe é jovem, a gente gosta de se conectar. E eu falo que tudo que a gente cresceu aqui no escritório foi muitas das vezes aprendendo, inclusive com o escritório da sua sogra ali, que é uma grande referência para a gente na área empresarial. Então, eu acho que formar, trilhar o caminho ali, seja começando por um escritório ou iniciando a sua carreira sozinho ali como empreendedor, eu acho que o que você trouxe aqui hoje para a gente é muito relevante sobre criar essa identidade, entender o seu público, entender principalmente que essa estratégia, talvez a longo prazo, de ser ali o médico generalista não vai funcionar e nem vai ser sustentável. Nem existe mais, eu acho. Nem existe mais. E um ponto principal, Júlia, que eu acho que foi uma coisa muito importante que você trouxe aqui hoje, é sobre a valorização do trabalho. A gente gastou ali 5 anos numa faculdade, a gente gasta horas e horas de estudo para fazer investimento por trás. Muito investimento por trás, para depois ali fazer um atendimento gratuito, um atendimento de uma área que não tem nenhuma relação com você. Então, assim, fora o empreendedorismo, que a gente tenha muito propósito no que a gente faz, né? E o nosso convite para ser nossa primeira convidada aqui hoje foi justamente porque a gente enxerga muito propósito no que você faz e, acima disso, também muita qualidade na sua entrega. Então, eu queria te agradecer em nome do time ali completo da Legal Lab por ter topado um projeto. É o nosso primeiro episódio, mas já achei ele extremamente rico de dicas. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação e volte sempre para o nosso podcast. Marcela, eu que agradeço e mais uma vez parabenizo. Se essa é a sua intenção de criar essa atmosfera de trocas, vocês estão conseguindo. Então, eu admiro muito essa iniciativa, esse projeto. E uma mensagem final que eu gostaria de deixar para os advogados, principalmente aqueles que estão começando, que a gente mencionou muito aqui. Essa é a melhor época que nós estamos de ser advogado. A gente está com tudo nas nossas mãos, a tecnologia, a inteligência artificial. A gente pode ser conhecido nacionalmente sem sair da nossa casa, se a gente souber as ferramentas certas. Então, assim, não desistam. Tenham foco, tenham propósito e tenham constância, que tudo vai dar certo. E eu estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer troca de experiências. Caso vocês queiram me ensinar alguma coisa também, estou aberta. E é isso. Muito obrigada.